Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar o nosso perfil duplo U do nosso banzo, do totem, agora pela norma NBR 14762. Lembrando que nosso perfil duplo U, o U é formado por um U laminado. Então, o U laminado é uma chapa grossa, né? Uma chapa laminada quente. E a norma 14762, ela é adaptada para perfis formados a frio. Eu diria que eu utilizo a NBR 14762 para roupas finas, com espessuras máximas de 5 milímetros ou 6,3 milímetros no máximo, né. Como o nosso perfil e para perfis formados a frio. Como o nosso perfil é um perfil laminado a quente, ele não é adequado pela norma 12762. Mas eu vou calcular mesmo assim para mostrar para você como é que se calcula, né, um perfil duplo U, né, sob ação de esforço normal de compressão e tração pelo 14762. Mas só lembrando que você deve calcular pela NBR 8800 os perfis laminados a quente. Sim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ela tem de 6 metros. Aula de número 7, banzo em perfil duplo dimensionamento. É a última vez que estamos dimensionando o duplo pelo totem e pela terceira e última norma seria NBR 14762 de 2010, né, como eu prometi a todos vocês. Propriedades geométricas do perfil. Bem, vou passar um pouco mais rápido, as propriedades são as mesmas, já vistas nas aulas anteriores, né, para o perfil duplo U, e que nós vimos na aula 5, né, e na aula 3, o duplo U, pelas normas NB14 e NBR de 2008, que é NBR 8800, são as mesmas propriedades do aço, a gente não muda nada. Lembrando que para perfis formados a frio, lógico, o duplo U ele continua com 250 megapascal e a tensão última é de 400 megapascal. Mas para um perfil formado a frio, ao final desta aula eu deixei um pormenor, uma, um lembrete, né, de sempre considerar um aço SAI 1008 ou 1010 para perfis formados a frio. Como a gente está calculando um perfil laminado quente pela NBR 14762, própria para formados a frio, a gente mantém a propriedade do aço, que é um A36, não tem problema. Mas para perfis formados a frio, eu não utilizo o A36. Não garanto de ter ele na praça, por isso que eu reduzo a tensão admissível para efeito de cálculo para um SAI 1008, 1010. Eu vou reforçar isso ao final dessa aula. Mas mantém o do A36, conforme as normas anteriores até aqui, nada mudou. Só lembrando que para o eletrodo, né, você sempre calcula é, reserva a tensão admissível no seu Excel separado o aço para o enriquecedor e o aço e o tipo de tensão admissível, tensão última, perdão, para o eletrodo, separadas, né, da sua tensão admissível e tensão última do perfil principal. Separe para não trocar as bolas na hora de dimensionar. Se você muda amanhã o aço do perfil, você sem querer, se você atrelar o mesmo tipo de aço do enriquecedor, você vai estar calculando um enriquecedor com o mesmo tipo de aço do perfil 1A572 grau 50 e assim por diante. Então separe e para enriquecedores sempre mantenha A36 separado, 250 megapascal. Para o perfil principal ele pode ser um A572 que vai ter uma tensão admissível de 345 ou um A36 que vai ser 250. Então mantenha separado para evitar problemas e erros no seu Excel. Aqui as propriedades, nada mudou, trouxe de forma rápida, bem comprimida. O perfil do Blue é o mesmo, visto nas aulas 3 e 5, essa é a aula 7, né, gente? São as aulas ímpares, perfil do Blue, pelas normas 14, NBR 14, NBR 8800 e agora 14762. Nada mudou, só sendo, reforçando, né, o perfil, sempre chamando a geometria do perfil, quando é o perfil laminado a quente, né, pela altura e pela massa. Essa norma se aplica a perfis formados a frio. Então, quando for um perfil formado a frio, você sempre indica a geometria do perfil, vamos supor, se fosse formado a frio, a altura pela largura, pela espessura da alma e pela espessura do flange. A massa pode chamar entre parênteses, mas tem que chamar obrigatoriamente todas as dimensões para perfis formados a frio, que é própria para essa norma. Nesse caso, a laminado quente mantém a mesma nomenclatura.
Aqui também nada mudou, apenas mostrando, né, a propriedade geométrica em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, para um perfil perfil U simples, né? Se ele fosse para um perfil U simples, você considera, calcula as propriedades em torno do eixo X, em torno do eixo Y. Eu super recomendo você praticar, calcular, né, no Excel a área, momento de inércia para cada elemento em separado, como é ensinado na mecânica vetorial e na resistência dos materiais, e computar no seu Excel e tentar chegar nos mesmos valores que eu cheguei aqui, que batem com a tabela do fabricante. Então é um exercício muito bacana para você montar a sua tabela de propriedades geométricas a partir de agora. E não mais depender dela, ficar dependente, ficar com ela prontinha e não mais ficar voltando e refazendo esses cálculos que já deveriam ter sido feitos. Então, aqui para o perfil duplo U, você, quando o perfil ele duplica a área, aumento de inércia e módulo resistente, com o perfil U, ele é igual em relação ao eixo X, né? Nada mudou, você apenas dobra. Pode multiplicar por 2 a área, momento de inércia, módulo resistente. A direção permanece o mesmo, porque a raiz quadrada, no caso do momento de inércia, pela área. Eles dobraram, então mantém a mesma coisa. Para o momento de inércia em relação ao eixo Y, cuidado, você não pode dobrar os valores, pois eles não são iguais em relação ao eixo. Eles agora estão de frente, né? Em relação ao eixo X, em termos de distância, em relação ao eixo X, os elementos mantêm as mesmas distâncias e tudo mais. Em relação ao eixo Y, não. Você tem perfis, no caso de frente, então as distâncias elas precisam ser diferentes. Você tem que calcular as propriedades geométricas em relação ao eixo Y. Não pode multiplicar por 2, tem que calcular elemento por elemento. Aqui você tem o raio, né, de giração polar, que a gente sempre vai utilizar ele no caso de cálculo pela norma NBR 14762, sempre precisa do raio, né, de giração polar. Para um perfil, no caso fechado, é um perfil como o nosso, duplamente simétrico, você vai ter x0 igual a zero, y0 igual a zero. O Rx e o Ry são os raios de giração que a gente calculou, né, para o perfil, no caso duplo, seriam 397,307. X0 igual a zero, no caso, Y0 igual a zero, só reforçando, para perfis fechados, né, e duplamente simétricos, você vai ter o X e o Y exatamente no zero. O X0, a distância do centro de gravidade em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Aí você computa o valor do raio de giração polar. Sem esse valor, você fica preso, você não consegue ir adiante pela NBR 14762. É chatinho de calcular, você precisa dessas propriedades geométricas, mas tem que ser calculado. Flambagem global. Flambagem global, como já falei, independente de norma, sempre vai ser a mesma. Em relação a treliças, sempre use KX e KY igual a 1 nas duas direções. Não tem problema, ele vai estar travado, elementos diagonais e bandos são travados nas duas extremidades. Para o índice de flambagem, né, só recordando a fórmula, tem que estar na mente do engenheiro, da engenheira, essa equação. Não precisa decorar todas as fórmulas. Isso aqui é a fórmula básica lá da resistência dos materiais, pelos enunciados de Euler, né, compressão e etc. O índice de flambagem é o lambda, ele é adimensional. O K minúsculo, coeficiente de flambagem. O L, você pode chamar de L ou LB. Já quando se chama de LB, para poder recordar que o B vem de bracing, é travamento, né? Bracing em inglês significa travamento. Então, LB é a distância, eu chamo de distância entre pontos de contenção lateral. A norma NBR 8800 chama de distância entre contenções, o comprimento desse travado. Chama como você desejar, mas é importante saber o conceito, né? Não é o comprimento da peça, é a distância entre pontos de contenção lateral. O R, raio de giração, pode chamar de I ou de R. Fica a seu critério, ambos estão certos. Então, agora, calculando o nosso índice de flambagem para o nosso perfil duplo U, ele tem 50 centímetros, né, pelos nossos cálculos pela treliça, pelo F2, vistos na aula 2, as dimensões 50 centímetros de ponto de contenção a ponto de contenção. Então, para o eixo X e para o eixo Y, é o mesmo 50 centímetros, pois eu resolvi travar, né, criar um montante a cada 50 centímetros para travar o perfil, no caso de Banzo. Pelos 50 centímetros temos uma montante, um perfil de elemento de montante. E tem que ser travado a cada 50 centímetros ao longo do totem. Você tem um raio de giração, no caso, em X e Y, 397,307.
Tu me perdoe se eu troquei os valores, acho que eu troquei na aula 5, né, 397 coloquei como sendo y, mas é o inverso. Para o x é 397, para o y 307. Para efeito de cálculo, nada alterou, é apenas uma aferição do índice de flambagem. Mas corrijam na aula 5, por favor, e talvez na aula 3, se eu tenho trocado também ou não. Que 12,6 bem abaixo, bem aquém do limite. O limite é 200 para perfis banzos. Cuidado, como é um elemento composto por vários elementos, é um elemento composto por múltiplos outros elementos. É um totem, você tem os banzos, que são os elementos principais, e tem diagonais e montantes, que eu chamaria de elementos secundários. Eles estão travando o nosso banzo. Para os elementos principais, que são os banzos, lembre, o limite é 200. Para elementos secundários de travamento, como é o caso de diagonais e montantes, o limite aqui, o índice de flambagem é 140. Então não me deixe errar, caso eu utilize 200 para diagonal e montante, ele é 140. Força axial de compressão resistente de cálculo. Aí sim a gente começa agora definitivamente a falar da NBR 14762. Então, força axial de compressão, no caso, em relação ao eixo X, é π ao quadrado vezes V, módulo de elasticidade, que é 205.000 megapascal, muito de inércia em relação ao eixo X, e o Kx vezes Lx. Lembre-se bem, o Lx é o LB, né? É o comprimento entre pontos de contenção lateral, ou distância entre pontos de contenção lateral. Eu frisei bem aqui com outra cor para não se esquecer. Caso você monte a planilha no Excel, não se esqueça. Se você criar um travamento intermediário, você reduz esse valor. Então, aqui, 205 megapascal, 205.000 megapascal, você transforma para quilonewtons por centímetro quadrado, dividido por 10, fica com 20.500 quilonewtons por centímetro quadrado. Vai multiplicar pelo aumento de inércia, que está em centímetros a quarta, e pelo comprimento desse travado, que é de 50, está em centímetros. Então, você elimina todos os centímetros e fica com quilonewtons, né? E o resultado vai ficar todo em quilonewtons. Coloquei aqui megapascal, mas se lembre, né, sempre transformar tudo para quilonewtons por centímetro quadrado, e as propriedades geométricas, tudo em centímetro quadrado, centímetros, centímetros a quarta, e assim por diante. E o NY, ele é parecido com o NX. A única coisa que muda é o momento de inércia em relação ao eixo Y para o perfil duplo, né? Note como é que o perfil duplo ele possui um momento de inércia em torno do eixo Y bem maior, né, do que para um perfil simples, natural. Uma viga I, um perfil U simples, são ótimos para viga. Eles têm um momento de inércia em torno do eixo X bacana, muito bom. Mas em torno do eixo Y, eles não têm momento de inércia muito acentuado, né? Uma viga I, um perfil U, em pé, sozinhos, eles não têm momento de inércia em torno do eixo Y muito acentuado. Quando você dobra um perfil I, duplo I ou 2U, aí ele começa a ter um valor de momento de inércia em torno do eixo Y bem mais predominante, bem mais preponderante, né? Então, ele fica bem mais próximo, às vezes até ultrapassa o valor do momento de inércia em relação ao eixo X, dependendo da distância do caso entre eles. Então, LY é o mesmo comprimento desse travado, para X e Y 50 centímetros, você encontra o valor de N e Y. Então, a gente encontrou força axial de flambagem global, elástica por flexão em X, e agora em Y. Aqui a gente calcula em relação ao eixo Z, o NZ é uma formulazinha um pouco mais amarga, mas a gente tem que se adaptar, e a outra é um pouco mais amarga ainda, que vem a seguir. Mas aqui é bem simples. Como eu falei, se você não calcular o raio, né, de geração polar, o R0, você não tem como continuar pela norma. Você precisa desse valor para poder computar o valor de NZ, que vai ser útil para a gente comparar os valores. Π ao quadrado e CW, constante de empenamento para perfil fechado, tubado ou caixão, né, dependendo de como você chama, o CW é igual a zero. Perfis quadrados, retangulares, circulares, perfil duplo U é um perfil quadrado, um perfil retangular, melhor dizendo, um perfil retangular fechado. Então, a constante de empenamento ela é igual a zero. Ele tem uma ótima resistência a empenamento, a torção, perfil fechado. Por isso que é ótimo para pilares, né? No caso é um banzo, parecido com um pilar, mas para pilares, propriamente dito, eu prefiro trabalhar com perfis fechados, dentro do possível, se encontrar no comércio, ou duplicar o meu U, fazer ele fechado, poder ter uma constância de empenamento igual a zero. Isso ajuda muito na resistência, no caso ao giro, à torção do perfil como coluna. O LZ segura centímetros, o G, né,
e o J, são básicos. O J você pode chamar de IT, né, ou J. O J nada mais é que o momento de inércia de torção. Ele tem um valor pequeno e é centímetros a quarto. Cuidado com a unidade aqui. E o G vem lá do cisalhamento, né? O nosso módulo lá do cisalhamento é 78.846 megapascal, que eu já apresentei no primeiro slide dessa aula, na equaçãozinha. Parece bobeira, é lá da resistência dos materiais, mas monte a equaçãozinha, como eu mostrei no primeiro slide, no seu Excel, e nunca mais precisa se preocupar com isso. É uma propriedade, um fundamento, é um conceito que a gente não pode esquecer. Às vezes vai precisar usar, às vezes não. Pela 14762 a gente usa muito o J, né, e o CW, que está aqui. E o G, ele vai aparecer às vezes também. Sempre que envolve torção, no caso, um cisalhamento ou uma torção, o G vai estar presente. E o NZ, um valor de 1038,75 kN. Calculamos NX, NY, NZ, e aqui, eu acho que a maior equação, no caso dessa apresentação, é o NEXZ. O NEXZ, essa equação inteira, eu não tenho espaço aqui no slide, peço perdão, mas as propriedades são as mesmas, as variáveis são as mesmas. Então, substituir as variáveis aqui, NEX e NEZ, elas se repetem aqui, por favor, no seu Excel, na sua conta à mão, você pode repetir aqui. E o valor de x0 igual a zero para um perfil fechado. O R0 a gente calculou, a direção polar, e um menos, tudo certinho. O x0 sobre r0 ele se repete aqui, só mostrei a variável, porque se eu escrever por extenso, não vai caber. Então, apenas substitui, a equação é bem grande, é bem indigesta, acho que é bom ter uma planilha Excel para você comparar com o seu software, com o seu programa que você utiliza, né, em particular. É bom ter uma planilha Excel para você fazer aferir, né, ter uma referência, não ficar no vazio, dependendo só de um software. Com todo respeito, todos os softwares que são muito bem dimensionados. A gente tem que sempre ter uma aferição, sempre desconfiar de nós mesmos. Então, monta essa equação no Excel, refaça a mão 2, 3, 10 vezes, sempre compare em seus projetos, até vir a ter confiança em seu cálculo. Aí você começa a usar o seu Excel sem mais preocupação. Mas sempre vira e mexe, vai lá e desconfie de você mesmo. Isso faz parte do nosso crescimento profissional. Índice de desbeltez reduzido, é o lambda zero. Sempre que falar de índice de desbeltez, quanto menor o valor dele, melhor para a resistência. Então, quando você tem um índice de desbeltez, índice de flambagem maior, você vai ter uma resistência menor, e vice-versa. Vou ter aqui o Q maiúsculo e com outra corzinha, que ele é um fator de redução do índice de esbeltez, né, no caso. Quando a seção é compacta, o perfil no caso o nosso U é uma seção compacta. Quando a seção compacta, o nosso Q é igual a 1. Então não tem problema, porque na equação eu trouxe ele, eu vou trazer ele igual a 1. Mas o Q, caso a seção não seja compacta, seja não compacta, nós temos que calcular o Q maiúsculo pela norma. Posso trazer isso talvez em uma outra aula. É um pouco enfadonho, leva um pouquinho de tempo para mostrar. Não posso aqui para poder reduzir o tempo. Considerei como seção compacta, nosso Q vai ser igual a 1. A G, área bruta, tensão admissível ou tensão de escoamento, e o NE, a gente vai selecionar agora juntos. Então, para selecionar o NE, a gente precisa do NEX, o NEY, né, e o NEZ, já computados. Coloquei com cores diferentes, atrelados com as cores que estão indicadas lá nos slides respectivos, para você associar pelas cores e ficar mais simples, mais atraente para a sua análise. O NEZ, nesse caso, normalmente o NY vai dar um valor menor. O NEZ, como ele tem um raio de viração polar igual a zero, né, ele acabou tendo um valor menor dentre eles. Mas normalmente a gente obtém o NY como valor menor. Perfis L duplo, enfim, que não seja fechado. A gente normalmente acaba obtendo o NY menor. Nesse caso foi o NEZ, porque o R0 tendeu a zero. Então, o Q maiúsculo, como eu falei, é igual a 1, desde que a seção seja compacta. Se a seção for não compacta, você tem que calcular o valor do Q maiúsculo. A área bruta, a gente dobrou, era 10,1, né, o perfil U simples, você multiplica por 2. Tensão admissível, e aqui o valor do NE é o menor entre NX, NY e NZ. Você computa e encontra o valor de lambda zero. Lambda zero até tá bom, quanto maior, no caso, aliás, quanto menor o lambda zero, ele não está tão bom. Quanto maior o lambda zero, menor a resistência. Mais paciência, tudo fruto do cálculo. É só para você ter esse valor em mente, não ficar
só substituindo em equações e não saber o que está fazendo. Então, índice de Sbeltase, índice de flambagem, quanto menor, né, melhor a resistência. Fator de redução, no caso, eu vou calcular agora o x pela letra grega, né? Eu fiz pela, não é o x normal do nosso alfabeto. Então, como lambda zero é igual a 0,7, esta condição satisfaz o lambda. Se ele for menor ou igual a 1,5, você utiliza essa equação aqui, 0,658, você vai elevar, você coloca na calculadora, 0,658 elevado, abre parênteses, 0,7, coloca ao quadrado, fecha parênteses. Não faz direto, se fizer direto vai dar um resultado diferente. Então vai dar 0,82 o nosso XX. O prato limite é 3. Como ele satisfaz em relação também ao prato limite, então também está ótimo. Caso desse um valor acima de 3, teria que se limitar a 3. Provavelmente vai dar 0, 0, alguma coisa, um valor pequeno. Então, continuando, se precisasse, né, do caso, para caso ele fosse maior que 1,5, você teria que utilizar essa outra equação. O lambda 0x o lambda zero iria para o denominador, né, nesse caso. Força de compressão, flambagem distorcional, você tem dimensões efetivas, BF, BWF, o coeficiente N e o N, BF sobre BWF. O BF é a dimensão efetiva. O que seria isso? O B é elemento, é o comprimento do elemento. Do flange, F é flange. B é comprimento do elemento, ou dimensão do elemento. Qual é o elemento? W, né? No caso, web seria alma. Então você tem o flange e tem a alma. E aqui efetivo é uma redução. Desde a norma anterior, a 14762, que a gente utiliza, eh, o valor de dimensão efetiva. A gente não considera a dimensão inteira do perfil quando se trata de norma de chapa fina dobrada frio. A gente sempre considera o valor efetivo, o valor reduzido daquela dimensão. Porque antigamente a gente calculava pela norma das tensões admissíveis, né? A norma anterior a 14762, a gente considerava como um grande fator de segurança no cálculo de dimensionamento a dimensão efetiva. Então, para o flange, a dimensão efetiva seria o quê? O meu flange tem 40,1. Quando a gente dobrou o flange, passou a ter duas vezes 40,1. Muito cuidado com o perfil duplo, quando você computar, não esquecer de multiplicar por 2 a largura do flange, naturalmente. Menos 4,57 seria metade. De um lado você tem uma alma, então seria metade dessa alma, menos a metade da alma do outro lado do perfil duplo. 4,57 sobre 2 menos 4,57 sobre 2. Obtendo o valor de, no caso, dimensão reduzida, ou efetiva, perdão, do flange, de 75,63. Para a altura, seria comprimento do elemento de alma. A alma sempre se refere agora a B, B, B. B é a dimensão do elemento. Nas chapas finas, ela se refere sempre a B. B e alguma coisa. F é o flange, W é o web, significa alma. Seria a altura total. A gente não usa mais aquele valorzinho de D, que eu utilizo muito em chapas grossas, perfil laminado quente. O D minúsculo para perfil W. Agora a gente chama tudo de BW, BF, né? Então aqui você vai ter 101,6, que é a altura do perfil, menos. Você tem um flange na parte superior, um flange na parte inferior. A dimensão efetiva da alma seria a altura total menos metade desse flange, que é 7,5 sobre 2, que é a espessura média do flange do perfil U laminado, menos a metade do outro flange, obtendo 94,1 a altura efetiva, no caso, né, da nossa alma. Então você não usa no cálculo a altura total, usa a altura efetiva. O coeficiente n seria, no caso, a dimensão, né, do flange efetivo, dividido pela dimensão da alma efetiva, obtendo um valor de 0,8. Relação BWF sobre TW, 94,1 seria a dimensão, no caso da alma efetiva, dividido, esse valorzinho, dividido pela espessura da alma, 4,57. O perfil de chapa fina normal, tradicional, adaptado para sua norma, você vai ter o TW igual ao TF, lembre-se disso. A gente está aqui, eu estou aqui de intrometido, calculando um perfil, a resistência de um perfil duplo U laminado pela 14762, que é formado a frio. Mas para um perfil formado a frio, o TW é igual ao TF, ele não varia. É o mesmo valor de espessura para todo o perfil. Agora, pelo item 3.8, vamos calcular o coeficiente de flambagem, que é o KL, K minúsculo L. Lembrando que o nosso perfil ele é perfil U, mas nós estamos usando dois perfis U fechados, um de frente para o outro.
tomei a liberdade de considerar como um perfil retangular pela norma. Tem um KL para um perfil U isolado e tem um valor de KL para um perfil, no caso, retangular, né, quadrado ou retangular. Seria o meu caso aqui. Então, n igual a 0,8, você calculou, a gente calculou pelo slide 19, né, computando a razão lá entre as dimensões efetivas. Esse valor de n, ele tem que estar entre 0,1, que é o teto mínimo por segurança, e o teto máximo, que é 1, entre 0,1 e 1, ele está dentro, então ele satisfaz o nosso esse critério de mínimo e teto máximo. E o valor de KL, lembrando que essa fórmula é para perfis retangulares e quadrados. Como o nosso perfil é um duplo U, ele está é, um de frente para o outro, então ele tem formato retangular, retangular ou quadrado, se ele é retangular. Então, KL, você utiliza essa equação. Para um perfil U enrijecido, né, você tem uma outra equação de KL, para o perfil U simples, você teria uma outra equação de valor de KL, só lembrando. Então, no caso, o valor de KL para perfil retangular pela norma, você substitui o valor de n apenas na equação, ao quadrado, que vai estar o quadrado, que vai estar o cubo, né, menos, mais, os valores de menos respeita direitinho, e só substituir, eu calcular à mão, substituir no Excel, ou calcular à mão, você encontra o valor de KL igual a 4,7. Nessa equação, considerando um perfil, no caso retangular, nada de U, perfil retangular. O KL para o perfil U enrijecido é uma outra equação de KL, e para um perfil U simples seria uma outra equação de KL. Força axial de flambagem local elástica, NL. NL, essa é outra equação, quando você vai precisar do valor de KL, você vê que um slide, uma equação depende da outra, né? P ao quadrado vezes Z, modo de elasticidade, lembre-se que está 205 megapascal, 205 mil megapascal, você transforma para quilonewtons por centímetro quadrado. O coeficiente de poação do aço, 0,3, é imutável. BW, efetiva, dimensão da alma efetiva. Lembre-se bem, a gente não mais utiliza aquelas nomenclaturas para perfil tipo grossa, perfil W, perfil I laminado, porque é fita fina. Então, sempre vou ter o B, dimensão do elemento. W, web, alma efetiva, sobre T, que é a espessura. E vezes a área, né, do nosso perfil. No caso, a área 20,20, área bruta, π ao quadrado vezes Z, que eu botei megapascal, se transforma para quilonewtons por centímetro quadrado, dividido por 10. Né? O BW efetivo, pela espessura, no caso, a espessura da alma. O força de Poisson e o 4,7, que é o nosso KL, encontrado, né, no slide anterior, considerando um perfil retangular. E o valor do NL é igual a 4.148,9 kN. Cálculo do índice lambda-P. Sempre que tem lambda-P, o lambda é sempre associado à flambagem, né? Então, quanto menor esse valor, maior a resistência no final. Quanto maior esse valor, menor será a resistência, e assim por diante. O lambda-P, 0,82, é o nosso valor de X, foi encontrado agora, vezes a área bruta, 20,20, vezes a tensão admissível ou tensão de escoamento. Você transforma para quilonewtons por centímetro quadrado e passa a ficar 25. Né? E NL você calculou agora. 52, perdão, se a gente não calculou agora no slide anterior, a gente calculou no slide, coloquei o lembrete no slide 18. Só para se lembrar e não se perder, a gente está no 22, no slide 18 a gente computou o valor de X, que foi de 0,82. Né? No slide anterior a gente computou o valor de NL. E o lambda P, 0,32. Bem baixinho, é bacana, você vai ter então uma resistência bacana no final também das contas. A área efetiva ela é calculada do seguinte modo, né? Pela MSE, você tem pelo método da seção efetiva, o nosso lambda P ele é igual a 0,32, ele é menor do que 0,776. Se ele for menor do que 0,776, é permitido pela norma que você atrele, que você iguale o valor da área efetiva igual ao valor da área bruta. Então, a nossa área efetiva vai ser igual à nossa área bruta, que é igual a 20,20 centímetros quadrados. Caso o lambda P seja maior do que 0,776, você teria que utilizar essa outra equação. Basta substituir o lambda P aqui e você vai encontrar um valor, um fator de redução 0,90 e alguma coisa, reduzir um pouquinho a sua área bruta. Não é o nosso caso, a gente conseguiu manter a nossa área bruta como sendo igual à efetiva para efeito de cálculo. A gente extrai mais resistência, naturalmente. Então, agora, esforço no resistente, né? 0,82, mais uma vez lembrando, para não esquecer, viu lá o slide 18, pelo item 3.6, a área efetiva
Nesse caso, depende de cada caso, não vai colocar aqui que área efetiva é igual à área bruta no seu Excel. Você coloca, faz aquela comparação, aquela relação, correlação, e caso seja ok, você pode usar igual à área bruta, como nesse caso. Pressão admissível e o gama para essa equação, cuidado, não é igual a 1,10, é 1,20 para a equação, no caso da força de compressão, considerando flambagem distorcional. O NRDC é igual a 376,45 kN. E, por fim, o valor mínimo de tensão resistente, a gente computa, né? Se tivesse computado isso, a gente computou, né, entre x e y, calculando o NX, o NY, NXY, lá no início dessa aula. E pelo filtro, a gente obteve o menor valor de NE e assim por diante. Então, pelo menor valor de NE encontrado, a gente encontrou que o ND resistente final foi de 376,45 kN, né? É importante você comparar esse valor com os obtidos pelas normas anteriores, lembrando que a NB14 é própria para laminados a quente. A NBR 8800, idem, também própria para laminados a quente. Uma é mais antiga, a outra é mais atual, é a vigente, só isso. Então, a gente está comparando duas normas de laminados a quente, perfil de chapa grossa, com uma norma de perfil fumado a frio, perfil de chapas finas, é de 3 milímetros, 4 milímetros e assim por diante. Então, é normal você ter valores pelas normas de laminados a quente superiores, valores resistentes superiores ao encontrado pela norma, no caso vigente. É bom ter essa comparação, você fazer esse cálculo, mesmo que você saiba que eu não vou utilizar a norma formada desafio para calcular um perfil laminado. Eu vou calcular pela NB14 e NBR 8800. Ela é própria para ele e vou extrair um valor de resistência maior, no caso. Então, só estou comparando. Foi bom ter calculado pelas três normas, poder, enfim, trazer esse insight, essa visualização, essa, essa comparação, né, sadia, ao comparar pelo cálculo de normas que tanto nos serviram, né, no passado, você calcula, compara e você tem referências, você tem base, você vai saber, opa, o valor não está tão aquém, ou não está tão além, então você tem referências. Às vezes, pela NP14 vai dar um valor, normal pela NP14 vai dar um valor um pouquinho acima da NBR 8800, porque a 8800 é mais racional, ela é mais adaptada, no caso, a flambagem local do perfil, vários condicionantes pequenas que a NB14 ela não estava preparada para isso ainda na época. Então, a NBR 8800 é mais racional que a NB14, porque você tem um cálculo mais refinado e você consegue extrair uma resistência um pouquinho maior, que ela vai até o limiar do início da plasticidade. Ela tira um pouquinho mais de resistência do perfil ali no início da plastificação. A NB14 ela parava, né, ainda na parte da, da zona elástica, não entrando na zona plástica. E pelo formado a frio, você vai ter um valor sempre menor, porque pela formado a frio, o cuidado é muito maior com chapas finas, com chapa grossa, o cuidado, não que seja, não tem que ter o mesmo cuidado, tem que ter sempre, mas para perfis formados a frio, o cuidado com os detalhes é sempre maior. A dimensão efetiva, esses cuidados de segurança que a gente tem para perfis formados a frio e não tem para os iluminados a quente. Então, resumindo, né, pela aula 2 a gente encontrou que o esforço nominal era de 46,6 kN, e agora o esforço solicitante normal de projeto, corrijam que nas aulas anteriores de bandos eu considerei esforço solicitante nominal de projeto. Não, é normal, né? Normal é uma coisa, com esforço axial, pode chamar axial ou normal, né? E nominal, ele não é ponderado. E o de projeto, ou ponderado, ou de cálculo, aí sim, ele é ponderado. Então, você vai computar o valor ND de projeto com esforço solicitante ND solicitante. Então, ND solicitante 1,5, ponderando 69,9. Então, está bem acima do valor de resistência. Ah, poderia reduzir o perfil e etc. Lembrando que o totem no final, o banzo, uma resistência está acima é uma coisa, mas ao final eu tinha que ter um totem com tantos metros de altura para poder ter um deslocamento horizontal, né, um deslocamento horizontal que fique dentro, né, do limite de norma, L sobre 250, L sobre 360. E não é só resistência, perdão, não é só resistência do perfil, mas também é você verificar o deslocamento horizontal, se ele está dentro da norma ou não. Então, você pode ter uma resistência bem superior, né, para garantir que o deslocamento lá em cima, 6 metros de altura, ele vai estar dentro, né, dos limites estabelecidos pela norma de deslocamentos, né, horizontal, no caso. Tá. Então, por fim, o nosso perfil satisfaz
ao critério de resistência pelas 3 normas, fecho aqui a parte de banzo duplo pelas 3 normas, conforme prometido, com vocês. E, por fim, a força axial de tração, resistência de cálculo pela 14762. Eu não trouxe a tração pelas outras normas, eu me esqueci, mas pela norma vigente é a mesma coisa, seria a área bruta, no caso do perfil, a área bruta do nosso perfil duplo U, vezes a tensão admissível, a tensão de escoamento, dividido pelo gama A1. Gama 1 para condições normais de carga pela norma é igual a 1,1. Obtendo o valor de resistência, no caso de cálculo de tração, de 459,09. É um valor ponderado. Você compara com o esforço solicitante ponderado, o mesmo em compressão. Entre listas, eu não me incomodo em ficar catando tração e compressão. Eu pego o maior valor, pois o esforço de sucção sobre pressão, eles variam conforme a solicitação, né, na cobertura. Então, eu considero o maior valor de tração igual ao maior valor de compressão para o banzo e para a diagonal. Então, eu sempre comparo com o mesmo valor nominal e mesmo valor ponderado, os esforços de tração e o esforço de compressão. Eu simplifico dessa forma, fica a favor da segurança e fica coberto da mesma forma. O 459,09 é superior ao esforço solicitante, no caso, e nosso perfil duplo U também satisfaz a tração. Por fim, deixo aqui apenas alguns catálogos de perfis U simples e U enrijecidos, né, que eu tinha, sempre tive na gaveta como prediletos. Era uma predileção minha, eram catálogos que eu trabalhava muito na época da Ruon, né, eram catálogos da fabricante Tecnofé, uma grande empresa em São Paulo, né, de confiança, de credibilidade. Eu trouxe aqui catálogos, um catálogo dela, bem antigo, amarelado, que ele fica na gaveta pelo resto da vida. Utilizei muito isso enquanto calculando chapas finas pelo Roon. Aqui você tem o perfil duplo U enrijecido de frente, perfis duplo U enrijecido de frente, apenas para você, se você se interessar em calcular, computar as propriedades geométricas pelo Excel, tentar por você mesmo calcular a área, né? No caso, a massa, o momento de inércia em relação a eixo X e o eixo Y, o módulo resistente, o módulo de resistência em relação ao eixo X e o eixo Y, a direção em relação ao eixo X e o eixo Y, aqui para você comparar. Esse catálogo é bem bacana e bem rico e raro, que você não vai encontrar isso com facilidade na internet nos dias de hoje. É o catálogo que eu utilizei desde 2003 e sempre utilizo até hoje como referência. Você não vai encontrar o valor de J ou IT, que é o momento de inércia de torção, em catálogos. Você não encontra esse valor facilmente. E CW, constante de empenamento, também não é fácil de encontrar. Então aqui está bem completinho, perfis com 300 milímetros de altura, 250 milímetros de altura. As larguras estão aqui, 170, 150. Como ele é um caso U enrijecido, você tem o valor do C, que é o valor da abinha enrijecida, dobra enrijecida, 25, 20. Tenha cuidado. E tudo é igual para cada família, esses valores são iguais. O que muda é a espessura. Então, aqui só lembrando que para perfis chamados a frio, que é próprio para essa norma, você tem perfis com 2, 2,25, 3 milímetros, 4,75 milímetros. Né? São os valores comuns para conjuntos, famílias de perfis formados a frio. Continuando nessa tabela, você tem aqui perfis com 127 milímetros de altura, 100 milímetros, 50 milímetros. Perdoe pela qualidade, é um escaneamento que eu tenho nesse catálogo que eu fiz. É antigo, um catálogo que está bem amarelado, bem antigo, mas o valor ele é muito precioso. Não deixe isso morrer, passe isso para frente, né? Compartilhe com os seus colegas e ensine a outros também, repasse esses valores que não podem ficar parados no tempo. Façam eles serem continuados. Para perfis, no caso agora de costas, também o enrijecido de costas, ele chama de perfil I, como se fosse uma viga I. Mas seria o perfil chamado de perfil duplo I, duplo U, perdão, perfil duplo U enrijecido de costas um para o outro. Então, você tem de frente e aqui tem de costas. Pela terminologia técnica é aceita. Você fala perfil duplo U de frente, de costas. Mas sempre mostra o desenho para poder não depender só da chamada, da nomenclatura. O perfil, ele também tem a aba enrijecida, o C, é o mesmo perfil, só que está de costas. Então as propriedades elas mudam um pouquinho. Então não se engane, você vai ter valores diferentes do perfil U, no caso de frente, você mantém os mesmos valores. Para o perfil U de costas e o de frente duplos, em relação ao eixo X, são os mesmos. Em relação ao eixo Y, não são os mesmos, eles são modificados.
O valor de J permanece o mesmo, constância de empenamento é a mesma. O que muda são os valores em relação ao eixo Y. Continuando a tabela de perfil de costas, perfis duplo enrijecidos, você tem aqui as famílias 127, as famílias 50 milímetros de altura também. Agora, o perfil, no caso, o simples de costas, você tem, por fim, esse catálogo também próprio para isso. Você tem as espessuras, você não tem mais a aba enrijecida, aquela parcela do elemento C. Você tem só a altura pela largura. Então, você não tem aba enrijecida. Aí você já adentra direto nas espessuras, no caso do perfil. Então, perfil de 200 por 100 por 2,65. É só você vir aqui e escolher a espessura e você vai encontrar todas as propriedades, né? O momento de inércia de torção, constante de empenamento, que são bem difíceis de encontrar e de calcular, é bem chatinho, tem que ter a equação apropriada, uma equação de confiança. Se você encontrar a equação, tem que ser equação de confiança, que eu já trouxe para vocês, né, como calcular constância de empenamento, momento de inércia de torção, na em aulas anteriores, aqui pelo canal do YouTube. Então, assim, eu não trouxe a equação por acaso. É bem difícil de você minerar isso aí na internet e tentar encontrar um catálogo e que seja de confiança. Então, eu calculei, verifiquei de forma bem tenuante, né, com esse catálogo aqui que é de confiança. Os valores batem e por isso que eu disponibilizei para você os valores, as equações para computar propriedades geométricas de perfis U e perfis U enrijecido. Aqui a continuação do perfil, no caso simples, o simples de costas, tem ainda a altura de 100 milímetros, família de 75 milímetros de altura e a família de 50 milímetros de altura. A aba enrijecida ela não tem, porque é um perfil, no caso, o simples. Aproveitando que a gente está falando do catálogo, né, da Tecnofé, como eu falei e repito, né, para dimensionamento de perfis U, como eu falei lá nas aulas do mezanino, que a gente está computando perfis de viga, né, de capa fina dobrada a frio, a gente vai calcular junto também o pilar, juntos o pilar também formado a frio. Para perfis formados a frio, é difícil Jari, eu ter credibilidade que a empresa XYZ na praça, a montadora, a distribuidora, vai me fornecer o perfil com o aço que eu estou especificando. Então, para perfis formados a frio, você tem o SAI 1008, você tem o SAI 1010, aqui que não me deixa mentir. Nesse catálogo Tecnofé, eles fabricavam os perfis formados a frio com SAI 1008, 1010. Note que a tensão admissível aqui, o FY é 17,2, 18,3. Você pode considerar no cálculo 17 e 18. E tensão última, que é o FU, de 30,9 ou 30 e, e 33. O que seria em megapascal seria 172, 183 megapascal, 309, 330 megapascal. Só a efeito de comparação, a gente calculou essa aula, perfil duplo laminado. Ele é um aço STMA 36. A tensão admissível dele é 250 megapascal, bem assim. A tensão última é 400 megapascal, a tensão última. Então, só frisando, quando for calcular formado a frio, a minha recomendação, experiência de bagagem, é que no cálculo você considera o menor tipo de SAI possível no mercado. No caso, 1008. Eu costumo calcular perfis formados a frio com 172 megapascal de tensão admissível e 309 megapascal de tensão última. E na especificação, eu deixo em aberto, liberdade para a equipe de obra. Se encontrar 1008, está dentro do cálculo. Se encontrar 1010, está dentro do cálculo. A diferença não é tão grande assim, não vai ser aquela falta de economia nenhuma. Então, eu calculo com 1008 e especifico com 1008 ou 1010 o que a obra conseguir encontrar. Ou 1020, que é um pouco mais resistente também, que também se utiliza para fabricar perfis formados a frio. Então, isso aqui é um lembrete forte lá da aula de mezaninos formados a frio, para você manter isso em mente sempre. Aqui eles também calculavam, fabricavam esses perfis com o antigo, né, quem é antigo já vai se lembrar, o Zisac 401. E também tinha esse mais 570, que eu não cheguei a utilizar para perfis formados a frio. A Zisac 401 eu trouxe no outro slide, só para recapitular, que antigamente a gente tinha o Zisac 41, 50 e 60. Não se utiliza mais essa nomenclatura hoje em dia. Hoje em dia usa o Zisac 250, 350 e 450. São terminologias de perfis com mais resistência à corrosão atmosférica, fabricados pela Uzi Minas.
Com essa terminologia, quando você vê no projeto, foi verificar um projeto de um colega e vem escrito perfil use saque 250 ou 350, 450, você já sabe, as tensões admissíveis são essas, tensões últimas são essas. Quando tem uma variação no catálogo, eu utilizo a menor. Efeito de cálculo, nesse caso aqui, 350, eu não utilizo nem 300, eu não utilizo um valor intermediário, eu utilizo logo o menor valor, 303 megapascal. Tensão última, quando vem uma variação assim no catálogo do fabricante, eu utilizo sempre a menor tensão última para efeito de cálculo. Sempre procuro me resguardar. Quando tem um valor exato, eu uso o valor exato. Quando tem uma variação no cálculo, eu uso o menor valor. Eu não me arrisco. Já li minha opinião, minha sugestão, minha recomendação. Estou aqui só recapitulando, o saque antigo, 41 que ele cita no catálogo, que Knofel é um grande catálogo, um grande fabricante, uma grande montadora de aço, né? 41 se refere aos sacos de 50. Então aqui, deixo a minha gratidão por mais esta aula, por me prestigiarem aqui mais essa aula. Procuro sempre trazer algo diferenciado, algo a mais, né, do passado, vasculhando meu passado, em que eu sempre calculei, procurei calcular sempre à mão, me utilizando no máximo da FTU e de minhas planilhas em Excel, feitas por mim mesmo, para mim não me distanciar da engenharia pura, né, e ter sempre uma referência, feito de comparação com os valores da praça e etc. Esse catálogo é riquíssimo, aqui na FE, para formados a frio. Eu apresentei a norma em formados a frio. Trouxe ele completinho para vocês aqui, perfis duplos. É difícil de encontrar esses valores, ainda mais encontrar valores confiáveis. Então façam eles serem perpetuados, compartilhem com seus colegas e não deixe essa ciência, né, ficar para trás, ficar adormecida no tempo. E aqui meus livros, minhas últimas obras lançadas pela Oficina de Textos, editora Oficina de Textos. Deixo para sua apreciação, né, e sua análise, se deseja comprar ou não, adquirir ou não. É tudo que eu tenho de metálica está nesse livro de metálicas e todo o meu conhecimento de pavimento de concreto, tecnologia do concreto, está nesse livro novinho, onde eu não tenho mais o que colocar, sinceramente. Tudo está nesses dois livros, sem esconder nada de vocês. Assim, muito obrigado e até a próxima aula.